Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vou começar mais um vídeo aqui, sobre a série de vídeos, né? Na série de vídeos Target Individual Black, o indivíduo alvo preto, Gang Stalk, assédio coletivo de gangues, certo? De grupo, assédio de grupo. Então, eu já tenho uma série de vídeos, já havia falado que eu ia parar de falar os assuntos dos demais vídeos, porque senão fica muito longo e eu não consigo dar continuidade, fico de 10 minutos só de introdução. Então você pesquisa lá na playlist, você que não sabe o que é um Gang Stalk, pesquisa na internet que você vai saber o que é um Target Individual. E se você quer saber o que é um Target Individual Black, você pode me acompanhar aqui, que eu me especializei na questão do indivíduo alvo preto, porque eu sou um indivíduo alvo preto, né, e tem muitas coisas que os indivíduos alvos pretos passam que não é colocado, né? Essa questão de perseguição de grupo, certo? Então tem vídeos lá falando sobre alguns assuntos, né? Como já disse, e você pode se aprofundar lá, certo? Então eu vou dar continuidade aqui, direto para não ficar me prolongando muito. Beleza? E qual que é o tema de hoje, dentro do assunto aí, Target Individual Black, indivíduo alvo preto? Eu vou falar aqui, vou dar alguns exemplos, certo? De como funciona, hoje eu vou dar alguns exemplos de como funciona o descarte e como que funciona o utilitário. Como que o utilitário ele trabalha dentro o preto utilitário, o preto que é usado, né? Você não sabe, você tem que conhecer, ver os demais vídeos. Como que ele é usado e como que ele passa batido dentro do Gang Stalk, certo? O utilitário, né? Ele passa batido até o momento que ele não se rebela, né? Contra o grupo, entendeu? Então, o preto utilitário, ele passa batido por diversas razões, né? E, lógico que ele está sendo útil. Então, pela mesma razão que na escravidão não se matava ou não se dispensava os escravos que eram úteis, que eram capacitados para o trabalho, hoje também não se descarta os preços que são utilitários, que são usados pelo grupo para perseguir os demais indivíduos alvos pretos, né? Então eu quero colocar aqui exemplos do bairro onde eu moro. Então, mas eu não posso dar nomes, porque se dar nome fica chato, né? E explana a pessoa aí, os familiares na rua, coisa do tipo. Então eu vou arrumar uma nomenclatura aqui para estar falando dos indivíduos alvos, se eu conheci, que foram descartados, certo? Eu vou começar com um que eu conheci pessoalmente, né? Desde pequeno eu sempre conheci, sempre tive contato, e inclusive eu conheci até a família dele, né? Família grande de indivíduos alvos, de pretos, todos alvos, né? Todos eram alvos, né? Mas esse daí especificamente que eu vou falar, eu vou chamar ele de C, certo? É o C1, certo? Esse indivíduo alvo aí é o C1, certo? Então esse indivíduo alvo C1, ele naturalmente, no convívio periférico, ele teve envolvimento com o mundo do crime, né? Através do consumo de drogas, tal, de álcool também. E paralelo à sua família, né? Apesar de ser uma família de pretos, quem se envolveu com a droga mesmo, essa família de pretos, foi só ele mesmo. Os demais ficaram um outro irmão dele ficou na bebida. E faleceu na bebida. Foi um alvo da cachaça. E ele foi alvo das drogas, né? E também da cachaça. Então esse indivíduo alvo, ele sempre foi, esse C1, ele sempre foi muito útil, certo? Para as pessoas que estavam ali se aproveitando da casa dele, da companhia dele, enquanto ele tinha algo a servir. Enquanto ele estava junto ali, entendeu? Então ele conviveu durante muitos anos numa normalidade. E a degradação dele foi acontecendo gradativamente, né? A degradação foi acontecendo gradativamente. Foi evoluindo a degradação. Então,
Tem momentos que chegou um extremo, chegou o extremo de você já ver a pessoa já sem nenhuma preocupação com a roupa, com o cabelo, com higiene, com dente, com nada. É só viver a vida mesmo e acabou. Então eu acho que para o grupo ficou meio chato estar convivendo com essa pessoa que está nessa degradação. A pessoa foi se degradando, degradando, certo? Esse C1 aí foi se degradando, então chegou um momento que ele falou assim, que o grupo, eu penso isso, né? Falei assim, mano, já tá fazendo mal pra nossa imagem, tá associado com essa pessoa, porque ele tá totalmente degradado, né? Eu penso isso. E a partir daí, começou a surgir um boato de que ele era pedófilo, que ele havia molestado o filho. Do nada, brotou esse bagulho no meio da rua. E chegou até a mim também, né? Que tudo chega, veja bem. Quando você mora em esquina, que é praticamente uma encruzilhada, e sai pra rua, você fica sabendo de tudo, tá? A esquina, desde que o mundo é mundo, a esquina sempre foi um lugar de encontro, ponto de referência, certo? Onde se unem ali as energias, tudo passa, volta, fica, se instala. Os comércios que progridem são os comércios de esquina, né? Tem esquinas que são muito conhecidas em São Paulo, né? E inclusive você pode observar aí que igrejas se posicionam muitas vezes nas esquinas de grandes ruas, né? Macumba também, trabalhos religiosos, né? São feitos e colocados nas esquinas também. Então são as encruzilhadas. Quando você está numa encruzilhada, só de você ficar, você já está recebendo ali energias, correntes, informações de diversos lados, né? Entendeu? Então, infelizmente não, infelizmente ou felizmente, mas pra mim eu tive acesso a muitas informações aqui no lugar onde eu moro, que é de esquina. E do nada falou que esse cara era pedófilo, e aí eu uma vez até fui cumprimentar ele, eu fiquei meio assim, eu falei, pô, esse cara é pedófilo, nunca tá falando no meio da rua, e eu tava, até então, com a questão no grupo, né, no coletivo. Fiquei meio assim, eu falei, caramba, que bagulho louco, hein, mano. E aí, ponto. Passou pouco tempo e essa pessoa desapareceu. Certo? O C1 desapareceu, preto, retinto, né? Teve uma família. Um irmão faleceu na cachaça, também alvo. A família se dispersou, certo? E outro irmão também que é trabalhador, que saiu fora e tal. O pai faleceu, entendeu? E a casa desse indivíduo, o C1, ela foi desapropriada, né? Foi vendida, não. Ela não é mais da família dos pretos. Agora é outra família que toma conta, o cara sumiu, um caiu na cachaça e ponto. Então esse é o C1, certo? O C1. Vamos falar do número 2, individual número 2, que é também preto, certo? Família de preto. Chama de N. N1, certo? N1. É o N2, que é o C1, N2. Esse N2 aí, também, uma vida natural, certo? Até um time de futebol, ajudava as pessoal aí, tudo. A família de preto, certo? Família de preto. E também surgiu aí uma informação, um boato de que ele deu um beijo na menina. Uma menina de menor. Entendeu? Que pediu, ofereceu dinheiro para dar um beijo. Essa foi a informação que chegou para mim. Aqui, certo? Inclusive, certa vez eu tava passando com um rapaz que era um homem que era do crime, né? Que era do crime antigamente. Tava passando com ele e tal. Aí tava passando esse N1 aí. Aí ele comentou, falou assim, não, seu nome tá lá em cima no morro lá, hein, mano. Aí eu falei, eita, porra, o bicho tá pegando pro cara. Aí eu falei, eu queria saber o que era isso daí, entendeu? Ele tinha dado dinheiro pra beijar uma menina de menor. Uma criança. Supostamente, não sei. Foi a informação que chegou pra mim. Certo? Então esse preto aí também, retinto, ele sumiu. Foi embora. Ele saiu fora. Certo? E ponto. Então esse é o N2. Certo? Preto, retinto. Que com uma acusação e tal. E se destacou e não apanhou nada. Simplesmente não sumiu, né? Ele saiu. Foi porta quebrada. E já era. Esse é o N2. E agora vamos falar do V. O V3. Esse é o celular, né? Que é o V3. Que é outro também individual preto. Certo? Que ele fez o quê? Para ser descartado. Ele saiu com a mulher do vizinho.
do parceiro dele, certo? Então o cara ia trabalhar, um relacionamento muito antigo, eu conheço todo mundo ali, graças a Deus, é tudo sangue bom, né? E faz tempo que eu não vejo, inclusive. Mas o cara saiu pra trabalhar, relacionamento antigo com a mulher dele, e esse cara aí foi lá, entrou na casa do cara e teve relação com a mulher dele, esse V3 aí, certo? E aí o que aconteceu? Aí ficaram sabendo, pancadaria, e vai expulso, e talarico, e tchau, certo? 3 pretos retintos então já, hein? Se eu ver, 3. Sumiu. Nunca mais vi na quebrada, já era. Passou pro talarico e acabou. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque esse papo de associar... Veja bem, quando você fala de estupro, pedofilia e talaricagem, esse é checkmate na favela, tá, pessoal? Checkmate em qualquer favela é você falar pedofilia, talaricagem e estupro. E caguetagem também, né? 4 checkmate pra morte, pro fim. Certo? Então esses 3 aí, eles foram... voltando, né? O C1, o N2 e o V3, eles foram expulsos com essas alegações. Talaricagem e pedofilia. Até então não teve casos de estupro. É que abuso de vulnerável, né? Um beijo também deixa de ser o estupro também, né? De vulnerável, se for o caso. Não sei de comprovação, não sei de BO na delegacia, não sei de família, não tem informação se foi dado o andamento no processo legal. Até porque nesse caso aí, a preocupação é a continuidade da vida da vítima. Não é verdade? Uma criança que é molestada por um adulto, a preocupação não é só o extermínio do mal e do perigo para essa criança. A preocupação é a continuidade da vida dela com saúde. Vencer o trauma, superar e conseguir viver a vida, né? Porque se esquece da vítima. Não tem preocupação com a vítima. A preocupação é mais com o teatro, às vezes social, certo? Mas a preocupação deveria ser com a vítima. Auxílio psicológico, psiquiátrico, de saúde mesmo, certo? Familiar, certo? Aconselhamento, conselheiro, para a pessoa conseguir, independente dessa fatalidade, dessa desgraça que aconteceu, ela conseguir ter uma vida razoavelmente, certo? Com a melhor qualidade, né? Ali. Então, enfim, esses foram 3 casos de pretos alvos que foram descartados, né? Aqui, devido a essas alegações. E por que isso aconteceu? Como eu falei para você, tem uma justificativa, tem uma razão, certo? Eu já falei. Um foi acusado do nada, falou que ele mostrava o filho dele. Então sumiu. Outro pegou a mulher do vizinho, certo? Miliano, conhecia tudo, então saiu correndo. O outro deu supostamente dinheiro para beijar uma menina, então também saiu correndo, certo? Então, o que eu quero dizer é que o grupo de Gangstalk, o grupo que se organiza, ele não vai dispensar os indivíduos pretos, alvos, que estiverem na mão deles, certo? Não vai dispensar. Agora eu quero colocar pessoas que tiveram comportamentos semelhantes ou piores, bem piores, e que fazem parte do coletivo aceito. Então essas pessoas fizeram coisas piores e não tiveram nenhuma punição. Pelo contrário, eles perpetuaram esses comportamentos e estão até hoje. Porque eles fazem parte do grupo vigente, do grupo que está junto, né? Então vamos começar agora com relação ao tratamento dessas pessoas. Então nós, aqui onde que eu moro, tivemos nos anos 90, um senhor que abriu um bar. Ele abriu um bar nos anos 90, falou assim, eu quero ganhar o dinheiro. Eu já falei disso em outros vídeos. Então ele fez o quê? Montou um boteco, certo? E aí ponto. Vou colocar um boteco aqui e natural. Periferia tem bar. Periferia tem bar e os bares das periferias, eles são muitas vezes ponto de referência, né? O snook, para os senhores tal, que bebem uma cachaça, certo? Um fliperama, um dominó, um bilhar,
um bilhar não, um baralho, certo? E natural ali, então a malandragem, às vezes ela fica ali e tal, então um morador mesmo, um lazer, certo? Naturalmente. Mas, nesse caso específico aí, esse dono do bar, ele tinha um comportamento meio bizarro. Qual que é o comportamento bizarro? A filha dele passou a acusá-lo de abuso, de estupro. Passou a acusá-lo na rua. O dono do bar, ele não é preto, tá, gente? Mas não é branco, não é preto. Passou a acusá-lo na rua. E após isso acontecer, o que aconteceu com essa pessoa? Que é influente, né? Que é um bar, então empresário, supostamente de periferia. O que aconteceu com ele? Ele foi expulso, ele foi agredido, foi dado voz para essa vítima? Não. Essa vítima ela passou por louca, né? Ela ficou em silêncio, ela foi silenciada, momentos que ela foi até agredida, e ela acabou entrando no alcoolismo e ficou no alcoolismo até a morte, porque ela foi encontrada morta dentro de casa, certo? E o que aconteceu com esse senhor? Que essa filha o acusava de abuso, quando menor, certo? Quando criança, adolescente. O que aconteceu? Aconteceu nada, certo? Então esse é vou chamar de T, é o T1, certo? Esse agressor aí que faz parte também, que ele é parte do grupo dominante, do grupo que se comporta como gangue, que é um gangstop, certo? Estamos aqui e nós que manda e acabou. Então, esse T1 aí, aconteceu nada com ele, certo? Esse T1, ele tem um filho. Ele tem um filho, certo? Um filho que é louco também. Tem na verdade, tem 3 filhos, né? Uma filha que morreu, 2 filhos, mas tem um filho. Tem um filho que é louco, que seguiu a linha dele, a linha da loucura, certo? Então esse filho aí, vou chamar de L, ou L2, esse filho L2, ele tinha um comportamento meio bizarro, inclusive até o pai dele denunciava na rua, falava assim, ô, para com essas brincadeiras aí. Gostava de ficar pegando os moleque, ficar agarrando, ficar de patifaria, certo? Ô, para com essas conversas aí. O pai dele falava isso na rua, porque fica deselegante, fica chato, né? Até então o pai dele fazia essas coisas aí escondido, mas ele ficava patifariando no meio da rua. Eu lembro que o pai dele repreendia às vezes, né? E o que acontece? Esse L2 aí, certo? Tem o T1 e o L2. Agora eu tô falando dos gangstalks, né? Que tem o domínio da impressão dos outros na rua e tal. Então ele adquiriu, ou aprendeu, ou desenvolveu um comportamento bizarro, um comportamento abusivo. Que comportamento abusivo era esse? Ele achava interessante, achava engraçado, achava legal, achava bom o quê? Molestar os moleques mais novos. Certo? De fato. Molestar. Então aqui tinha um terreno baldio, na esquina aqui descendo para baixo. E esse terreno baldio aí, ele levava os moleques lá e bagunçava com os moleques. Né? Inclusive ele bagunçava, mas não só bagunçava. Ele bagunçava, ele abusava, molestava. E ele colocava pimenta no ânus dos moleques. Pra quê? Pra arder, pra zombar. Certo? Ele é um cara sádico. Então, eu, particularmente, conheço 2 vítimas dele que fez isso daí. Vítimas que tiveram consequências por toda a vida por esse comportamento. Certo? 2 pessoas. Vou chamar de P1 e N2. Certo? 2 vítimas. Crianças que foram molestadas por esse cara aqui. Esse filho do pedófilo, né, que é o dono do bar. Que também virou um pedófilo. Ele molestava. Certo? E zombava na rua. Mas como covarde que é, né? Como covarde que é, ele não jamais faria alguma coisa sozinho, sem cúmplice, porque se a casa cair, tem que ter alguém para ajudar ele a se livrar, tal. Então ele chamou um outro, que era mais velho que ele, preto, retinto, para também ficar nessas práticas. Eu penso que, na verdade, um come o cu do outro, viu? Sempre foi assim. É casalzinho.
Sempre foi um casalzinho. É o negão comendo o cu do trouxa e o trouxa comendo o cu do outro lá. Os dois. Aí os dois se juntou pra fazer o quê? Fazer mal pros outros. Certo? Aí eram os dois então. Eram os dois pedófilos, pilantra, mais novo, né? Tinha o pai mais velho. Que tava na rua aí, tocando puteiro, colocando, abusando dos moleques no terreno baldio ali e colocando pimenta no cu dos moleques. Eu falo na cara porque ele sabe que eu tô aqui desde sempre, né? Eu sei de tudo. O que aconteceu aqui, ó. Infelizmente, esse pessoal, eles nunca fizeram questão de esconder nada, né? E chega pra nós, pela boca deles mesmo, ou pela boca das vítimas, ou pela boca de qualquer que seja aqui, ó. Chega. Entendeu? Então, o que acontece? Ele ali, não sei a palavra correta, se uniu com esse outro pilantra aí preto pra tá fazendo esses bagulho. Então, o que aconteceu com eles? Todo mundo soube. A família foi pra cima, quando descobriu. Alguém falou assim, opa, pera aí, você tá zoando os moleques na rua? Calma aí, você é pedófilo, vai sair fora. Vai morrer, vai apanhar. Você e o mais velho também, ó, que é preto, que é pilantra igual você. Vai morrer, vai apanhar. Isso aconteceu? Não. Só risadinha, certo? É porque é filho do dono do bar, entendeu? E hahaha, e cachaça, e vambora que a vida é assim mesmo. Hahaha, é bullying, hahaha. E tá até hoje aí, certo? Aconteceu porra nenhuma com eles. E não o suficiente com isso daí, isso aí na verdade era antes, isso aí foi quando era menor. Aí depois, com o tempo, eles se envolveram com um assassinato, né? Esses dois aí se envolveram com um assassinato. Tanto o filho do pedófilo, o filho do pedófilo, que também virou pedófilo, se envolveu com assassinato. Então tinha uma amiga nossa, que era underground. Entendeu? Underground, ela curtia tudo, uma preta mesmo, Zulu mesmo, preta. Você fala, caramba, mano, preta mesmo, com os traços de preto mesmo e acabou. Cabelão ruim, certo? Bonita, mano, uma estilosa mesmo. E aí esse maluco aí fala assim, quer saber, mano? Não, ela não é uma pessoa legal, não. E, inclusive, na época dos anos 90, tava na moda matar os outros. Então, qualquer coisinha tava matando. Pisou no pé, tá matando. Roubou, tá matando. Não sei o que, tá matando. Não gosta da sua cara, tô matando. Ele tava na moda e muitos assassinos eram famosos, né? Eram conhecidos, temidos por matar várias pessoas. Aí esse trouxa aí, observando essa moda, falou assim, quer saber? A gente pode matar essa ninguém também. Né? Após um estupro coletivo, uma orgia, alguma patifaria da parte deles aí, ela engravidou, né? Inclusive até falava disso, mas ela não podia ter esse filho. Então ela foi assassinada. Então juntou esse pedófilo aí, junto com outro pilantra pedófilo também, que abusava dos moleques, e falou, vamos matar ela. Matou, se gabou, fez churrasco e se gaba até hoje. Né? É uma mulher, gestante, preta, retinta, dos anos 90, tá? Então, o que aconteceu com eles? Eles foram punidos? Ele falou, opa, você é assassino de mulher, você é pedófilo, você é Jack, você matou uma mulher com filho na barriga, você é pilantra. Aconteceu isso? Não. Esse cara com um sorriso, certo? O bar continua aberto, o pai é pedófilo, pilantra, todo mundo junto ali, usando droga, bebendo, e segue o baile. Certo? Por que não aconteceu nada com eles? Porque eles fazem parte do grupo vigente, o grupo de que hoje GameStop, né? Então, não dá absolutamente nada para eles nesse caso, certo? E tem mais casos? Tem mais um caso que eu ia lembrar agora, eu lembraria colocar também, mas não vou colocar não. Então, eu quero que você entenda a diferença do tratamento e do comportamento das pessoas, certo? Com relação a quem faz parte do grupo vigente e quem não faz parte, certo? Por essa razão, hoje eu me levanto contra o grupo de GameStop, que são meus vizinhos, né, que eu vi crescer, que eu vi se transformando nesse bando de lixo, esse bando de, enfim, pessoas escrúpulos, porque eles se tornam meus inimigos pessoais, né? Inimigos pessoais. Então, eu estava vivendo a minha vida sempre sobre essas questões, sempre motivo afastamento. Aí,
chegou uma época aí que esse pessoal meteu o louco. Tava abrir a porta para trabalhar. E aí, então você tá trabalhando com o público. Trabalhando com o público, você não pode fazer acepção de pessoas. Certo? Então, esses lixos aí se jogaram, metendo louco. Já, tudo normal, somos gente boa, somos tudo da hora. Né? E aí, quando eu fui ver, já tava também tentando colocar vários tipos de patifaria com relação à minha vida. Falei, nossa senhora, mano. Entendeu? E, novamente, eu fiz o quê? Ó, gravei, cobrei e falei assim, então o crime. Ou então o mundo do crime. É que tem um pilantra aí, ó, que é pedófilo, jeca, estuprador, safado. Tá embaçando a minha vida aí. Não é de hoje que ele é isso aí não, entendeu? É de uns dias já e agora tá embaçando a minha. O que que o grupo fez? O que o Zé Povinho fez? O que as pessoas fizeram? Deram uma atenção pra mim e falou, opa, agora nós vamos parar com essa palhaçada aí, que agora o bagulho tá sério. Agora agora é o certo pelo certo, e o passado é passado, certo? Mas agora nós vamos seguir de acordo com a lei, porque tem a lei, certo? Tem tudo aí, tem até o comando aí, ó, que estabeleceu ali nas periferias. Agora o bagulho tá diferente, certo? Agora não se pode, agora não tem esse papo de pedofilia, talaricagem, estupro, assassinato de mulher, mais não. Agora o bagulho tá louco. Agora tá todo mundo cobrando aí, ó, feminicídio, todo mundo em cima, certo? Falei, opa, ótima oportunidade agora, então eu ir pra cima deles com a justiça, agora vai ser cobrado. Eu vou seguir minha vida. O que aconteceu? Eu fui ridicularizado, né? Eu fui cobrar eles com relação a um monte de patifaria aí, que eles estavam em 2000 e pouco aqui, ó, recente, fazendo. Então eu fui colocado como retardado, como louco. Fui pro hospital psiquiátrico, minha família ficou contra, a rua ficou contra. Na verdade, eles inverteram e falaram assim, não, o problema é seu, a culpa é sua. Certo? E ao observar tudo isso, eu fiquei indignado de início. Por quê? Porque eu falei, caramba, né, mano? Quer dizer que não tem lei. Na verdade, nunca teve. Né? Na verdade, a lei, ela funciona somente para os indivíduos alvos pretos. Os pretos que concordam e que fecham, que obedecem essa raça, eles vão passar batido. Né? Eles sempre vão passar batido porque eles são utilitários. Então eles têm uma cumplicidade no mal e no caos, certo? Ninguém pode abandonar. É um pilantra passando pano para outro pilantra, certo? Tentando projetar um pilantra em mim, para que eles possam entender que eu sou o alvo também agora. Que agora a bola da vez sou eu, pessoal. Então mataram essa menina, né, adolescente, mataram, sumiram com o outro lá, rapaz, o C1 que eu falei, um que saiu correndo. Então, o objetivo deles é o quê? É que eu morra, que eu desapareça ou que eu saia correndo. Né? Então, porque é isso que eles acham que é interessante pro preto. A imagem que eles querem pro preto. Aí tá devendo, né? Usando aquelas 4 regrinhas lá. Que é pedofilia, talaricagem, estupro e caguetagem. Então, esse é o carro-chefe que os gangstalks de periferia usam para cima dos pretos. Certo? Sendo fato ou não. Mas esse mesmo carro-chefe não serve para nenhum deles. A pedofilia não cabe para eles. A talaricagem não cabe para eles. O estupro não cabe para eles. E a caguetagem não cabe para eles. Isso só o discurso, a narrativa, a maquiagem, para destruir indivíduos alvos. Entendeu? Então, o foco deles é a minha vida, a minha privacidade, a minha vida pessoal. Bom, não tem nada contra ele, nada contra ele. Mas o que ele faz na casa dele? A vida íntima pessoal dele é a masturbação. Então esse é o alegamento deles para dizer que eu mereço o descarte, que eu sou viado, que eu não gosto de mulher, isso, aquilo, outro. Enquanto isso, eles estão desesperadamente atrás da mãe do meu filho, né? Atrás da minha ex-mulher. Então, enfim, destruir minha vida de alguma forma, certo? Enquanto eles estão roubando as senhas do meu Face, Insta, um monte de mulher, enquanto eles estão distorcendo todas as mulheres que eu consigo me comunicar. Eles vão lá, pegam o contato e falam, não se comunique com ele não. Ele é errado, o certo é nós. Então esse é o gangstalk periférico que tem acontecido comigo aqui. Você tem uma noção de como que é a gravidade, né? Disso. Como que é a gravidade e como que isso funciona. Na verdade, eu vou continuar o vídeo que está acabando aqui. Vai chegar a meia hora já, depois eu continuo.